Três investigadores do Instituto Politécnico de Viena do Castelo estão entre os melhores do mundo no ranking considerado de maior prestígio mundial que foi publicado pela Universidade de Stanford. Um desses investigadores é Filipe Manuel Clemente, professor adjunto do Instituto Politécnico de Viena do Castelo, que se junta agora em direto na Manhã Informativa. Obrigado por estar connosco no Porto Canal. Ser considerado um dos melhores do mundo num ranking tão prestigiado, qual é a sensação? Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui. Obviamente que a sensação é de reconhecimento e prestígio. Naturalmente que na nossa profissão a nossa vontade e o que nos motiva a trabalhar será a disseminação de conhecimento e auxiliar naquilo que é a produção de mais e melhor evidência e, por último, fazer com que essa evidência resulte na melhoria da qualidade de vida de qualquer pessoa, neste caso no âmbito do exercício e ciências do desporto, mas evidentemente que um reconhecimento destes valoriza o nosso trabalho, o nosso esforço diário e, portanto, é com agrado e satisfação que este reconhecimento é visto pela minha parte e certamente por parte de qualquer investigador que esteja enquadrado nesta lista. O desporto é a sua área de investigação. Que projetos é que tem desenvolvido nos últimos tempos nesta área? Particularmente os projetos pelo qual tenho dedicado em conjunto com vários outros colegas, porque todos estes trabalhos de investigação resultam de um trabalho cooperativo e colaborativo, estão muito focados naquilo que é o processo de avaliação e controle do treino para nortear e individualizar a prescrição do exercício, ou seja, identificar quais são as características da população com a qual estamos a lidar e fazer com que a seleção dos melhores testes permita diagnosticar e melhorar o nosso processo de adequação da prática e de estímulo a cada um no fundo, cada um dos grupos ou populações com que estamos a trabalhar, desde a área do treino esportivo, portanto orientando para o desempenho humano, mas também na área das populações clínicas que evidentemente beneficiam e muito de uma prescrição bem adequada em função das suas características. Portanto, esta avaliação e controle do treino é, no fundo, fazendo o paralelismo com o ato médico, é o processo de diagnóstico que regula a posteriori o processo de prescrição. Portanto, no fundo é este o paralelismo entre as ciências do desporto, o que nós fazemos e particularmente aquilo que investigamos com algo que é muito vulgar na prática clínica. Ou seja, por exemplo, nós sabemos de casos de atletas que têm determinadas patologias que, se não fosse por causa da investigação e da evolução científica, poderiam nunca poder praticar determinadas atividades físicas, mesmo nas modalidades em que estão inseridos. A investigação é também importante nesses casos, de dar oportunidade a pessoas que de outra forma não teriam a oportunidade de praticar determinadas atividades. Existe aqui esse é um excelente tópico e se olharmos não para o âmbito desportivo de competição, mas para o exercício físico, ou seja, existe muita literatura e cada vez melhor literatura que permitiu desmistificar algumas questões que antigamente eram postas no momento da prescrição do exercício. Portanto, pessoas com problemas cardíacos, com outros problemas também, muitas das vezes eram recomendadas a abster-se de práticas intensas ou a abster-se de determinado tipo de exercício. Hoje em dia sabe-se, ou com a melhoria da intervenção científica e da evidência, sabe-se que existe um conjunto de parâmetros que até são protetores na adequação do estímulo a populações que antigamente eram, no fundo, desaconselhadas a praticar exercício físico, por exemplo, também o exercício para grávidas e outras populações, que hoje o corpo de conhecimento é bastante robusto para sustentar o benefício do exercício para estas populações. Outros exemplos, por exemplo, em populações geriátricas, onde o treino da força é determinante para a manutenção da densidade mineral óssea, para a melhoria da mobilidade, para o aumento dos níveis de força. Portanto, o que até há bem pouco tempo, fruto do desconhecimento e da ausência de investigação, era recomendado, por exemplo, que populações geriátricas
atléticas se abstivessem de fazer exercício físico com resistências externas, com os vulgos exercício de musculação, e hoje em dia sabe-se perfeitamente dos grandes benefícios que isto traz para este tipo de populações. No âmbito desportivo, para a competição, também um conjunto de melhoria de evidência mostra o apoio do exercício no contributo para o desempenho. Por exemplo, até há bem pouco tempo, muitos dos treinadores acreditavam no mito em que o treino de força prejudicaria o rendimento, quando a esmagadora maioria da investigação demonstra a efetividade do treino, por exemplo, de força, para aumentar aquilo que são um conjunto de variáveis atléticas, de desempenho atlético, para serem mais velozes, mais ágeis, mais potentes, e, portanto, hoje em dia a evidência liberta-nos e permite-nos trabalhar com confiança e mostrar que os mitos que resultam da ausência de conhecimento possam ser desmascarados e possam ser agora, com a luz da evidência científica, se possa trabalhar com mais qualidade, com mais liberdade e, sobretudo, com critério. Filipe, este reconhecimento abre também portas a novos projetos, ou seja, com isto quer dizer também financiamentos de outras entidades que acreditam mais por haver este reconhecimento? Bem, e de facto o processo de financiamento na investigação, no caso das ciências do desporto, acarreta aqui um conjunto de condicionalismos fruto do painel onde nos encontramos, que estamos enquadrados dentro da área da medicina, e portanto muitas das vezes é muito difícil concorrer com quem está no fundo a trabalhar em áreas que societalmente são mais valorizadas. No entanto, o facto de constar nesta lista abre outras portas a colaborações, porque muitas das vezes as colaborações resultam daquilo que é a identificação de colegas, tais como nós, trabalham em determinada área, produzem de uma determinada forma, e portanto isso sim é que nos leva a que depois na interação e na constituição destas redes internacionais possamos, para além de melhorar a qualidade da investigação, dinamizar projetos que possam ser financiados não ao nível nacional, mas sim ao nível internacional, onde a possibilidade de expandir e ter maior sucesso em candidaturas aumenta. E, portanto, no fundo, o que este reconhecimento permite é expandir portas nas colaborações com outros colegas no mesmo nível, que potencialmente nos permitem desenvolver a nossa qualidade, porque de facto uma colaboração transdisciplinar e sobretudo trabalhar em rede é determinante para sermos disruptivos e para salvaguardarmos aquilo que é a principal causa ou motivo do nosso trabalho, que é fazer trabalho de qualidade, ou tentativa de fazer o trabalho com a maior qualidade possível, para que possamos ter no fundo, um reflexo na sociedade e permitir contribuir para uma sociedade melhor. E no nosso caso a preocupação é fazer com que o exercício seja de facto introduzido em maior escala e introduzido de melhor forma, para melhorarmos não só a qualidade de vida das populações, mas no âmbito desportivo também permitirmos que os atletas manifestem melhor ou mais facilmente o rendimento. E é um reconhecimento que leva também o nome de Portugal além fronteiras. Filipe Manuel Clemente, um dos 3 investigadores do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, reconhecido. Agradeço-lhe a presença nesta edição da Manhã Informativa. Muito obrigado e até Eu que agradeço. Obrigado.